N-Coaching. O grande potencial está dentro de si. N-Coaching, com Jorge Freitas. Nazário Vilhena é o nosso segundo convidado do programa N-Coaching, como sabe, aos domingos, entre as 11 e o meio-dia. A proposta é esta mesmo, é falar sobre o mundo do coaching, não só em Portugal. Nazário Vilhena é angolano, tem uma experiência muito rica na área de falar com pessoas, falar em público. Nazário, qual é a palavra mais repetida nas suas palestras? Isto é um desafio. É um desafio tremendo ter que lembrar-me da palavra. Eu pensei que a palavra é um desafio. Da palavra-chave do desafio. Pois, porque entre as tantas palavras como nós podemos, o poder, a positividade, acreditar, conseguir. Portanto, são palavras que inúmeras vezes aparecem em cadeia durante uma abordagem. Independentemente do tema que está a falar, se está a falar de economia ou se está a falar sobre liderança ou sobre coaching também? Pode, independentemente do tema, porque são palavras que têm uma certa força transversal. Porquanto em cada uma destas áreas descritas, quer a liderança, quer a economia, quer o que for, é necessário acreditar, é necessário poder, é necessário, digamos, a positividade para se alcançar os objetivos que eventualmente sejam preconizados a atingir, não é? Então podemos dizer poder e positivo, palavras talvez mais usadas nas suas palestras. Pergunto eu. Sim. O poder, a positividade, acima de tudo, são palavras que são poderosas e nós as utilizamos muito para podermos transmitir tanto aos nossos ouvintes o quão elas, por mais que não se apercebam, tenham um poder que um poder inviolável, né? Tem um potencial interno, um potencial pessoal e individual que, bem utilizado, se consegue ultrapassar qualquer desafio que se coloca à frente das suas vidas, né? Existe no mundo inteiro, existe muita literatura, livros de autoajuda sobre motivação, sobre o poder positivo, o poder do aqui, o poder do agora. Portanto, há muita literatura, há muitos autores, de várias nacionalidades, naturalmente. Qualquer um desses livros pode ser o primeiro despertar para um leitor menos atento para chegar ao coaching? Digamos que não, porque os livros que destacam, se tiver que considerar a minha experiência pessoal dos tantos já lidos que destacam a temática do poder, a temática da positividade, a temática de ir adiante, lutar pelos objetivos, pelos sonhos, diferem de área para área. Não é? E os livros que abordam, no caso específico, o coaching, são específicos, são completamente específicos e diferentes em muitos casos de outros, dado, digamos, a própria sensibilidade da matéria que trazem, a abordagem técnica objetiva e coerente que traz, porque considera-se, aliás, os seus atores, em pequenas linhas, não deixam de mencionar que, ao escrevem para pessoas. Para pessoas que têm vidas normais, para pessoas que precisam de ajuda, e logo reconhecem a grande capacidade que essa literatura poderá ter, poderá influenciar na vida dessas pessoas. E sendo assim, faz-se o máximo de fazer com que esses livros versam temáticas que não fujam muito daquilo que é o coaching como tal, né? O pormenor específico, as técnicas, as próprias teorias e a filosofia especial do coaching. O ser humano hoje está mais ávido, está com maior necessidade
de ouvir palavras de conforto em que a solução passa por elas próprias, hoje, tendo em conta a situação que se vive, principalmente na Europa, não em Angola, mas principalmente na Europa, a crise que estamos todos a atravessar, a crise do não crescimento, de facto não acontece com Angola, porque Angola está a crescer, mas os europeus não estão a crescer. E, em termos económicos, os europeus precisam de um segredar, de alguém que consiga aumentar o poder que ela própria tem, essa pessoa, para viver um bocadinho melhor? Bom, nesta matéria, diríamos nós que o coaching como tal, como bem começou no princípio, é uma abordagem que dificilmente pode ser abordada, pode ser feita, delimitando num espaço territorial como tal, né? Ou diríamos, destacarmos a Europa, a África, o que for. Porque quer os países que não tenham sentido ao ponto em que alguns sentiram a crise financeira, quer os que sentiram aos níveis que se assistem, todos esses países, no fundo da questão, têm problemas a resolver. Todas essas sociedades. Então não seria, na nossa observação e maneira de ver, não seria concludente termos que admitir que os europeus precisavam, os africanos não precisavam, os americanos precisavam, os asiáticos não precisavam. A temática coaching em si é tão transversal que deve ser utilizada quer para quem tem a mesa recheada, quer para quem tem a mesa vazia. Não é? Esta é a primeira abordagem que tem que se ter com coaching. Agora, tem que se admitir. Mas para quem tem a mesa vazia ou começa a ver a mesa esvaziada, provavelmente não tem uma necessidade mais emergente de se sofisticar interiormente? Note que, por o incrível que parece, o coaching não aparece para salvar quem tenha, por exemplo, uma mesa vazia ou oferecer esperança. Como dissemos no princípio, ela não é uma terapia como tal. É um despertar de consciência, é uma consciencialização que passa... É uma consciencialização que passa por um princípio de, digamos, de comprometimento, um princípio de responsabilização na base de objetivos concretos que a pessoa em causa já tenha em sua frente, não é? Portanto, soluções para uma possível, não diríamos crise, soluções para os efeitos dessa crise. Nós, em altura nenhuma, diríamos que o coaching aparece para dar solução a isto. Não admitiríamos isto, né? Agora, podemos admitir, de facto, que o coaching, quer para quem esteja a necessitar, esteja afetado por essa crise, quer para quem esteja em condições privilegiadas, o coaching serve como uma ferramenta para caso a caso, né? Caso a caso. Nazário Vilhena, as suas palestras versam vários temas: economia, empreendedorismo, liderança. O que é que eu posso esperar de uma palestra sua, por exemplo, sobre empreendedorismo? É um termo, enfim, que está muito em voga e que se fala cada vez mais, que diz-se que é através do empreendedorismo que a economia poderá sair da atual situação, portanto, empreender, fazer. O que é que eu posso esperar de uma palestra sua que tenha este título na área do empreendedorismo? Ora bem, o que se espera das nossas palestras, nós usaríamos aqui o espaço, eventualmente, para passar a experiência do feedback, né? De feedback que temos tido dos beneficiários dessas nossas palestras a nível dos vários cantos desse mundo em que temos andado a pregar ou a passar essa nossa mensagem de empreendedorismo, né? Tal como o termo em si diz, nós temos estado em várias ocasiões simplificar antes o termo, porque o termo é bonito e comprido demais, empreendedorismo, e o seu significado ou sinónimo é tão simples que é necessário às vezes esmiuçá-lo, né? E que sinónimo é que me arranja para
da palavra empreendedorismo? Qual é o sinónimo? Sou capaz? Ou... Fazer e executar. Fazer e executar. Né? Fazer e executar significa empreender. Então, se as pessoas têm a consciência que é necessário acordar e alguma coisa fazer, logo estamos diante de um processo ou de uma sociedade que vai ganhando a consciência de empreender, em vez de termos que esperar. Ou seja, uma das passagens que muito utilizamos, que é uma frase-chave em que nós fechamos várias vezes as nossas conferências, é uma frase que nós retiramos inclusive de um grande poeta, nosso presidente e fundador da nação, o saudoso Agostinho Neto, Dr. Agostinho Neto, e essa frase traduzida por nós, ela expressa assim: ao empreendedor nós incentivamos, não é, que seja aquele que se espera, aquele de quem se espera e não aquele que espera. Não é? É necessário haver esse sentido de termos que começar, não esperar que as pessoas fazem por nós, não é? Até porque hoje o mundo está numa dinâmica tal em que todos nós estamos presos e, se não, se pudermos admitir, diríamos mesmo reféns de grandes redes sociais como Facebook, LinkedIn, da própria informática. Essas plataformas todas alguém teve que fazer algum dia. Claro. Então, eu vou assistir uma palestra sua, o denominador comum é fazer. Motivar-me para fazer. Necessariamente, porque no fim das nossas palestras, aquilo que leva como pérola, como habitualmente usamos em coaching, que leva como presente é a capacidade de começar a agir e tomar um rumo e fazer alguma coisa. Em quanto tempo é que, em média, quanto tempo necessita para estar com uma plateia e conseguir o meu objetivo, que foi transmitir motivação e vontade nas pessoas para fazer? Bom, depende muito dos níveis do público-alvo. Nós, quando estamos a falar de uma plateia direcionada, por exemplo, a gestores que sejam empresariais ou políticos, temos uma abordagem e uma palestra preparada a essa dimensão. Um dia que nos pode levar que nos pode levar eventualmente 2 horas, 1 hora. Depende muito do contexto, não é? Se estamos a falar para recém-formados, que é um dos grandes focos que nós temos, recém-licenciados e recém-formados ao nível médio, que é uma outra verdade que procuramos levar também, uma outra informação que procuramos levar ao mundo, que as economias não se fazem com licenciados, não se fazem economias com a macroestrutura, ou seja, antes do surgimento da macro existe o micro, não é? Então, esse princípio do micro para o macro nós transportamos também para a cadeia académica, profissional e laboral, e procuramos passar a informação, a mensagem de que é necessário a todos os níveis o empreendedorismo acompanhar as pessoas, não é? A todos os níveis, académicos e não académicos, necessariamente. Pois. Muito bem. Nazário Vilhena, vamos interromper mais uma vez. Voltamos daqui a poucos segundos para o último bloco desta agradável conversa. Okay. Até já, então. Até já.